Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje, dando continuidade à nossa série de lições bíblicas baseadas nos dons ministeriais e espirituais. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10, o ministério de mestre e doutor. É a lição de número 10. Está baseado em Mateus 7, 28 e 29, Atos 13, 1, Romanos 12, 6, 7, Tiago 3, 1. São textos que foram escolhidos como leitura bíblica em classe. Bem, nesta lição nós vamos retratar a missão do ministério de mestre e vamos também, como objetivo específico, apresentar que Jesus é um mestre da Galileia, mestre por excelência, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja nos primeiros séculos e apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Bem, inicialmente nós podemos dizer que o ministério de ensino da palavra, ele é muito relevante, ele é primordial para a igreja cumprir o seu propósito aqui neste mundo, tanto no sentido de obedecer ao que Deus disse, como também no sentido de exercer o ministério do ensino tendo discernimento do tempo em que ela está vivendo. Então, é muito relevante dentro das Escrituras o ministério do ensino. Bem, o comentarista da nossa lição, inicialmente, ele apresenta Jesus como mestre por excelência. Então, nós vamos, na primeira parte, ver Jesus como um mestre. Jesus, ele foi um grande mestre. Aliás, Jesus foi o mestre dos mestres. Um dos ministérios de Jesus, em Mateus 4, 23, um dos aspectos do ministério de Jesus era exatamente ensinar. Jesus foi um mestre. Jesus foi chamado várias vezes de mestre. Jesus foi chamado várias vezes de professor, né? Ele é apresentado na lição como mestre da Galileia. Ele é apresentado também como o mestre divino. Jesus, então, foi um mestre incomparável. Jesus, qual era o diferencial de Jesus como mestre? No tempo de Jesus existiam os rabis, existiam vários ensinadores no tempo de Jesus. Como que era visto um grande ensinador, um grande rabi no tempo de Jesus? Bem, um grande rabi no tempo de Jesus, ele era visto, a grandeza de um ensinador, era visto pelo domínio do conteúdo que ele tinha, nesse caso as Escrituras, e também pela grande quantidade de ensinadores que ele citava. Os grandes mestres do passado, os grandes rabis do passado. Então, a grandeza de um mestre no tempo de Jesus era visto dessa forma. Quanto mais domínio do conteúdo ele tinha, e mais ele citava, fulano disse isto, fulano apresentou tal visão, isso então deixava as pessoas realmente admiradas da grandeza então desse mestre. Jesus, ele fez um diferencial. A grandeza de Jesus como mestre não estava no grande número de citações que ele fazia em relação aos rabis da época. Ele tinha um grande domínio do conteúdo, as Escrituras, o Antigo Testamento, mas Jesus, acima de tudo, ele apresentava o seu ensino cheio de autoridade. Ele apresentava o seu ensino como vindo diretamente do Pai. Então, os seus ensinos procediam diretamente da fonte, o Pai. Isso, inclusive, deixava as pessoas irritadas. Esse era o diferencial de Jesus. Jesus, ele foi um mestre. Jesus se considerava um mestre. Jesus se via como um mestre. As pessoas viam Jesus como mestre. Tanto Jesus se via a si mesmo, em Marcos 6,34, a Bíblia diz que Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em João 13,13, Jesus disse assim: vocês me chamam de mestre e Senhor, e na verdade eu sou. João 13,13. Então Jesus se via como mestre. Mas também os discípulos consideravam Jesus como um mestre. Por várias vezes, quando alguém interpelava Jesus, inclusive os seus discípulos, eles interpelavam dizendo: mestre. Lucas 21,7. Mestre, quando sucederá estas coisas? Mas os inquiridores de Jesus também viam Jesus como mestre.
Em João 3:2, Nicodemos disse: Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. João 3:2. Mateus 19:6, o mancebo de qualidade disse: Mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Então os inquiridores de Jesus viam Jesus como mestre. Também os inimigos de Jesus viam Jesus como mestre. Mateus 22:16. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Mateus 22:16. Então os inimigos de Jesus o viam como o mestre. Jesus então foi de fato um mestre. Jesus foi mestre não apenas no sentido de ensinar, mas também no sentido de vivenciar. Isso também fazia o diferencial. Jesus não apenas ensinava com palavras, Jesus encarnava o ensino que procedia do Pai. Isso é destacado na lição no ponto 3, quando fala o mestre de humildade. Jesus não apenas ensinou sobre a humildade, mas uma certa feita ele amarrou uma toalha na cintura, ele cingiu e começou a lavar os pés dos discípulos como forma de ensinar a humildade. Jesus não apenas ensinava sobre a oração, mas ele também orava. Jesus não apenas ensinava sobre o perdão, mas ele perdoava. Então, Jesus foi de fato um grande mestre. A mensagem de Jesus ela provinha diretamente do Pai. A mensagem de Jesus era dirigida especificamente a indivíduos, a pessoas. A mensagem de Jesus fazia toda a diferença, porque o conteúdo principal do ensino de Jesus era a relação que o homem deveria ter de comunhão entre a pessoa e Deus, entre o indivíduo e Deus. Isso fazia toda a diferença. A influência de Jesus como mestre foi enorme. Jesus foi conhecido como mestre da Galileia. Ele percorria, Mateus 4:23, as aldeias, vilas, povoados, pregando o evangelho, curando as enfermidades entre o povo e ensinando na sinagoga deles. Jesus, então, foi um grande mestre. Estou sempre enfocando isto. Jesus foi um grande mestre. Essa é a primeira parte, então, do nosso comentário. A autoridade de Jesus nunca foi superada por ninguém. Jesus ensinava com autoridade. Jesus ensinava porque ele acreditava nas pessoas. Jesus acreditava no ensino. Jesus cria que o ensino poderia mudar a vida das pessoas. Jesus usou um método simples. Jesus usou, por exemplo, coisas da vida rural. Jesus era um observador. Jesus usou até, por exemplo, cachorros lambendo feridas, para ensinar verdades acerca do reino. Quando ele a chamada parábola do rico e Lázaro, diz que os cães vinham lamber-lhe as feridas. Isso foi produto de observação. Jesus então via coisas simples para ensinar, verdades da vida rural, coisas, sementes, árvores. Isso era então elementos simples que Jesus utilizava para ensinar. O ensino de Jesus, embora fosse simples, de fácil acesso, ele era profundo. Ele abarcava no seu ensino coisas profundas relacionadas à divindade, relacionadas ao ser de Deus e relacionadas também à obra de Deus. E tem um diferencial muito importante em Jesus como mestre. Jesus amava seus alunos. O ensino de Jesus era produto do seu amor. Jesus amava incondicionalmente os seus alunos. A Bíblia nos mostra isso em João 15:3. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus, as pessoas que conviviam com Jesus foram mudadas por ele. Olha João, por exemplo. João, uma certa feita, quando entraram na aldeia dos samaritanos, que eles não receberam Jesus, João foi um dos que propôs que eles orassem, descesse fogo do céu e matasse todo mundo. Mas quando chega lá na epístola, você vê João escrevendo: Filhinhos, amai-vos uns aos outros, quem não ama não é de Deus. Como Jesus trabalhou na vida de João, como Jesus trabalhou na vida de Pedro, como Jesus trabalhou na vida dos seus seguidores. Portanto, Jesus foi um grande mestre.
A segunda parte do nosso comentário é o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Jesus não apenas foi um grande mestre, mas ele também comissionou os seus discípulos a ir a pregar e a ensinar. Mateus 28, 20 diz: fazei discípulo de todas as nações. Em Atos 2,42, a Bíblia diz que a igreja perseverava no ensino dos apóstolos. A igreja primitiva ela deu continuidade também à obra de ensino. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos ensinando. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele ensinou em Éfeso durante 3 anos, Atos capítulo 20, versículo 20 e 31. Em Corinto ele ensinou 1 ano e meio, Atos 18, 11. Em Atos 11, 26, Paulo e Barnabé passaram 1 ano todo ensinando na igreja de Antioquia. Não é à toa que lá foi pela primeira vez os crentes chamados de cristãos. Seria isso o resultado do ensino de Atos 11, 26? E o finzinho da vida de Paulo, Atos 28 e 31, foram gastos no ensino. Depois desse período apostólico, quando a igreja então, já chegando no período medieval, descuidou do ensino bíblico, vieram as heresias. Depois veio a reforma protestante, em que a igreja foi reconduzida ao seu estado original, de verdades bíblicas, de verdade da palavra de Deus. Portanto, o ensino nas Escrituras no primeiro século, primeiramente Jesus ensinou, repassou para os apóstolos deram continuidade. O ensino na igreja primitiva era um ensino persistente. Atos 5,42 diz que pelas casas, no templo, eles estavam constantemente ensinando e anunciando ao Senhor Jesus Cristo. Era um ensino, portanto, persistente. Bem, na terceira parte, então, entra a importância do dom ministerial de mestre. À luz de Efésios 4,11, nós temos, então, o dom de mestre. Ser mestre é, portanto, um dom dado por Deus. O termo mestre, ele significa, ao pé da letra, ensinador. Esse é o sentido, então, do termo. O que seria um mestre? Um mestre é uma pessoa chamada, vocacionada por Deus, que, utilizando, então, deste dom, segundo o chamado de Deus, a vocação de Deus, essa pessoa então usa métodos didáticos apelando para as faculdades lógicas da mente e da razão. Isso é um mestre. O mestre é uma pessoa, não apenas ensina, mas ele ensina com método. O termo mestre lá em Efésios 4,11 não significa apenas ensinar, mas significa ensinar com método. Então, mestre não é apenas aquele que fala, mas é aquele que ensina. Existem pessoas que falam, mas não ensinam. O mestre não apenas fala, ele ensina, porque ele usa método, ele tem didática. Deus usa a mente do mestre. O mestre, então, segundo as Escrituras, ele ocupa-se, então, da doutrina, do ensino bíblico. Ele precisa, então, da palavra da sabedoria. Deus usa, normalmente, quem tem o dom de mestre, ele tem o dom da palavra da sabedoria. A Bíblia é um livro de ensino, a Bíblia é um livro de doutrina. Essas doutrinas precisam ser compreendidas e ensinadas sob a unção do Espírito Santo. E este é o papel, então, do mestre. Os mestres devem ser humildes. Em Atos 18, 26, nós temos um mestre chamado Apolo. Apolo era um erudito, mas era uma pessoa humilde. Aqui entra um ponto, então, fundamental para o mestre. O mestre precisa conhecer doutrinas bíblicas. É um princípio de ensino bíblico sistematizado. O mestre tem que conhecer as principais doutrinas da Bíblia. Isso é produto, então, de estudo e ele deve também ensinar. O mestre também deve se aprofundar na exegese e na hermenêutica. O mestre lida com a interpretação do texto. Portanto, ele deve depender do Espírito Santo, sem jamais deixar de depender do Espírito Santo, mas aprofundar-se nas ciências bíblicas da exegese e da hermenêutica. Aprofundar-se na exegese e na hermenêutica não significa abandonar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai utilizar os estudos do mestre, aquele momento que ele está estudando, para também conduzi-lo para ensinar ao povo. Muitas pessoas dizem, não precisamos estudar, na hora o Espírito Santo ele nos capacita.
Ora, o Espírito Santo não pode nos capacitar também no momento que nós estamos estudando? Se eu me preparo antes, no momento que eu estou me preparando, o Espírito Santo pode estar também me capacitando no momento que eu estou preparando, para depois então eu entregar para o povo. Bem, devemos atentar também em relação ao trabalho do mestre, o trabalho do ensinador da palavra de Deus. Para ser um bom mestre, é necessário que a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2 e o versículo de número 15. Quais são os requisitos para ser um bom mestre? Em geral, podemos apresentar alguns elementos. Primeiro, seja um leitor persistente da Bíblia. 1 Timóteo 4,13. O mestre tem que gostar de ler a Bíblia, ler profundamente a Bíblia, ler a Bíblia toda, ler livro por livro. Deve ser um leitor e estudioso da Bíblia. Ele deve ser dedicado ao ensino. Essa dedicação ao ensino, Romanos 12,7, envolve esforço, envolve disciplina, envolve desenvolvimento. O mestre tem que ser uma pessoa disciplinada, disciplinar a sua mente, disciplinar o seu raciocínio, disciplinar também os seus horários, o seu tempo. O mestre, se quer avançar, ele tem que ser uma pessoa disciplinada para ele ter um ministério frutífero. Ele deve, em terceiro lugar, ser um leitor de bons livros. Paulo era um leitor, 2 Timóteo 4,13, já no finzinho da vida, e Paulo preocupado com livros. Traz a capa que deixei em Troade e os livros e os pergaminhos, 2 Timóteo 4,13. Procure conhecer também as versões variadas da Bíblia. Mestre, você precisa ter pelo menos 2 ou 3 versões da Bíblia. Isso é importantíssimo para ser um mestre. Você precisa ter várias versões da Bíblia para você fazer comparações. Isso é muito importante. Procure conhecer então as versões variadas da Bíblia. Examine os comentários, as notas das Bíblias de estudo. Nós temos um farto material hoje em nossa língua no Brasil. Utilize também dicionários, concordâncias, enciclopédias. Você precisa ter um bom dicionário. Você precisa ter enciclopédias bíblicas, concordâncias. Seja também um leitor de revistas, jornais, periódicos, evangélicos e também não evangélicos. Procure se preparar também teologicamente. Faça um bom curso de teologia. Se prepare como mestre. É necessário que você, então, amplie o estudo sistemático da palavra de Deus. Estude também as disciplinas da teologia, a homilética, a história da igreja, geografia bíblica. Quando você ensina, você precisa às vezes localizar o ouvinte, o aluno, a pessoa para quem você está ministrando no espaço. Isso é geografia. Você precisa localizar o texto no tempo, isto é história. Você precisa também ensinar de forma que o aluno compreenda, isto é didática. Você deve também compreender bem os seus alunos. Que tipo de alunos você está ensinando? É adolescentes? São jovens? São idosos? São pessoas em meia idade? Enfim, isso é psicologia educacional. Portanto, são alguns requisitos para uma pessoa ser de fato um mestre. Bem, vejamos agora outro elemento que o mestre deve conhecer, que é fundamental também para o seu desenvolvimento, é exatamente conhecer as técnicas de ensino. Há muitas pessoas que acham que ser um mestre é simplesmente falar. Fala. As pessoas dizem, nossa, fulano é um mestre. Não basta falar para ser um mestre. O mestre precisa falar de forma que o povo entenda, compreenda, de forma didática. Ele tem que ensinar com método. Aqui entra, então, ele compreender como funciona o processo de aprendizagem. Como é que uma pessoa pode, de fato, aprender? O mestre não tem que apenas apresentar o conteúdo, ele tem que também criar as condições para que o aluno aprenda. Então, ele deve entender o processo de aprendizagem. Quando é que o aluno aprende? Aprende quando ouve, aprende quando vê, aprende quando exemplifica,
aprende quando faz na prática. É o deixa eu fazer. Isso então é o processo de aprendizagem. O que acontece na mente de uma pessoa para que realmente ela aprenda? O mestre deve conhecer então o processo de aprendizagem. Isto é fundamental. A aprendizagem é uma coisa complexa. Algumas pessoas tinham a noção no passado de aprendizagem ou de ensino de tão somente transferência de informação. Esse conceito já está ultrapassado. O professor hoje, o mestre, não é apenas aquele que despeja na cabeça do aluno a informação. Não basta levar informação para a sala de aula, por exemplo. É necessário transformar essas informações em conhecimento. Há muitos professores e mestres, por exemplo, ensinadores, que às vezes, por exemplo, levam muitas informações. Se ele vai ensinar sobre Abraão, ele fala sobre elementos geográficos, culturais, fala até da cor da sandália de Abraão. Mas às vezes isso não se torna relevante para o aluno, porque ele não contextualiza, ele não faz a devida aplicação. O aluno fica observando tudo aquilo sim, e diz, sim, isso tem a ver o que comigo? Todas essas informações geográficas, históricas, culturais, o que elas têm a ver na prática comigo hoje? Então, o mestre deve tornar, então, este ensino real, contextualizando, fazendo a devida aplicação. Aqui entra, então, os principais métodos de ensino. Eu vou citar alguns deles. Um dos métodos é a preleção, é o mais utilizado. É a fala, é o método expositivo. Ele precisa ter domínio de conteúdo, mas esse método também deve ser alternado com outro. Talvez algumas pessoas perguntam qual o pior método. O pior método é aquele que você usa sempre. Se você usa um método sempre e não usa outro, esse é o pior. Portanto, o método da preleção, todos os métodos têm a sua vantagem e desvantagem. O método da preleção também tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Outro método é a narrativa, contar histórias. Esse método é muito eficiente, por exemplo, para crianças, embora possa também ser utilizado para adultos. A narrativa, uma narrativa empolgante, uma narrativa vivenciando a narrativa, tendo domínio dos elementos culturais, geográficos, isso realmente conduz à aprendizagem. Contar histórias, existe uma arte de contar histórias. Um outro método é o método da recitação, levar os alunos a recitar determinados textos, recitar determinadas sentenças. Isso ajuda também no ensino, é um método também de ensino. Outro método também é o projeto. O mestre pode utilizar projetos, pode desenvolver projetos. Se ele vai, por exemplo, explicar a carta de Tiago, ele pode desenvolver um projeto de ajuda às pessoas necessitadas, é colocar Tiago na prática. Outro também são os trabalhos manuais. Os trabalhos manuais também podem ser utilizados no ensino. Trabalhos manuais, né? Massa de modelagem. Esse método é muito utilizado para crianças. Outro método também foi muito utilizado por Jesus é o método de perguntas e respostas. O método de perguntas e respostas ele é eficiente, desde que seja bem feito. Por exemplo, não se deve fazer perguntas cuja resposta seja sim ou não. Por exemplo, o exemplo de uma pergunta mal elaborada. Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia? A pergunta correta, bem formulada, seria: que milagre Jesus fez em Caná da Galileia? Porque se você perguntar se Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia, a resposta é simplesmente sim ou não. Se você perguntar que milagre Jesus fez em Caná da Galileia, vai desenvolver uma série de processos mentais na mente do indivíduo que vai levá-lo a raciocinar, a pensar para dar a resposta. Então, não basta fazer perguntas. As perguntas têm que ser bem elaboradas para que o aluno percorra um caminho cognitivo para dar a resposta. Isso é, então, um método de perguntas e respostas. Um outro método também utilizado é o método de debate. O método de debate é muito útil em assuntos relacionados à apologética, como, por exemplo, aborto, mentira e coisas assim. É um método também muito útil para a classe de adolescentes. O método de debate. O professor deve conduzir o debate, dividir a classe em duas partes, quem é a favor e quem é contra, dar espaço para todos falar e conduzir, então, para que não seja monopolizado o debate.
E no final, ele então dá a palavra, ele fecha o debate dando a palavra bíblica. O que a Bíblia de fato diz sobre este assunto? Dando a visão bíblica sobre o assunto. Então, são métodos então de ensino da palavra de Deus. Bem, o professor também, inclusive na lição, ele comenta, quando ele fala da importância do dom ministerial de mestre, como requisito também, logicamente, isso é essencial, é necessário que ele seja salvo em Cristo. Eu estou destacando aqui o ponto 3 da terceira parte da lição, o hábito de ler, isto é fundamental, já comentamos, o preparo também intelectual, ou seja, o mestre, a Bíblia é um livro milenar. A Bíblia foi escrita muito antigo, há muito tempo atrás, e ela foi revelada, e foi escrita dentro de uma cultura e um mundo completamente do mundo nosso ocidental e pós-industrial. Por isso, para compreender a Bíblia é necessário, por exemplo, compreender o mundo da Bíblia. Aqui entra as suas questões culturais, linguísticas e exegéticas. Essa é a função do mestre. O mestre, então, ele não faz apelações fantasiosas para o ensino. Ele apela, então, para as questões culturais, linguísticas, exegéticas e faz a exposição da palavra de Deus de forma relevante, logicamente fazendo, então, a aplicação do ensino. E por falar em aplicação, é interessante que o mestre atente para isso. As fases da apresentação, então, do ensino bíblico. É interessante você trabalhar no ensino bíblico, por exemplo, definições. Às vezes se começa a fazer uma exposição sem definir o que é. É necessário também exemplificar. Um outro elemento fundamental para o ensino cristão é fundamentar nas Escrituras. É interessante mostrar na Bíblia, ler as referências, citar referências bíblicas para comprovar o que você está dizendo. O mestre deve ser visceralmente bíblico. E ele deve também fazer a devida aplicação. Ele faz a exposição do texto, ele demonstra os aspectos culturais, linguísticos, exegéticos, mas ao final ele responde a seguinte pergunta: o que esse texto tem a ver conosco? O que nós podemos aprender neste texto? Quais são as aplicações que este texto pode ser feito à nossa vida? Isso torna o ensino bíblico relevante. Então, caro professor, caro mestre, que você atente então para isto. Você e eu precisamos alcançar a mente e o coração das pessoas. Não basta apenas alcançar a mente das pessoas, é necessário também alcançar o coração das pessoas com o ensino da palavra de Deus. Atente para isto. Regue tudo com oração. Regue tudo com oração. Isto é muito importante para a sua vida como mestre. Você precisa também se desenvolver. O mestre não pode parar no tempo e no espaço. Dizem que quem deixa de aprender, em breve deixará de ensinar. Então, o mestre, qual é o grande impulso do mestre? O ministério do ensino, ele é um ministério muito importante. O impulso principal que o mestre tem. O trabalho do mestre é um trabalho espiritual. O trabalho do professor, do mestre, não é um trabalho qualquer, é um trabalho espiritual. A ação do Espírito Santo acontece no momento que se está ensinando. O trabalho do mestre também é um ministério no poder e na unção do Espírito Santo. Há pessoas que acham que a unção e o poder do Espírito Santo está apenas naquele momento eufórico de uma pregação pentecostal. Mas no momento em que o mestre está ensinando, às vezes de forma lenta, calma, mas ele está naquele momento na unção do Espírito Santo. O ministério do ensino, o ministério do mestre, ele precisa ser exercido no poder e na unção do Espírito Santo. O ministério do mestre também tem um papel evangelístico. Ele deve também atuar como um evangelista. E o ministério do mestre é um ministério que vale a pena. Qual o impulso que o mestre tem para ensinar? O impulso é o Espírito Santo habitando nele. O Espírito Santo habitando no mestre o impulsiona para ensinar a palavra de Deus. O maior motivador, então, do
mestre é o Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras. Ele usa o mestre, então, para ensinar. Ele usa o mestre para ensinar a palavra. Aqui entra também, quero trazer uma orientação em relação ao estudo da Bíblia. O mestre precisa estudar a Bíblia, mas precisa estudar com método. Não basta estudar a Bíblia. Tem pessoas que dizem, eu estudo a Bíblia. Sim, e que método você utiliza? Existe um método livro por livro, existe um método devocional, existe um método doutrinário. É você pegar um assunto, por exemplo, estudar o batismo com o Espírito Santo, a oração, a segunda vinda de Cristo, é o método doutrinário. O método livro por livro é você pegar cada livro da Bíblia e estudar. Por exemplo, 1 aos Coríntios. Aí você deve então estudar quem escreveu, por que escreveu, como escreveu, quando escreveu, o que estava acontecendo que levou a escrever e depois passar para o conteúdo do livro. Então, são vários métodos, o método analítico, o método sintético. O método analítico é aquele que você vê os detalhes, o método sintético é aquele que você sintetiza. São vários métodos de estudo da Bíblia. Antes de estudar a Bíblia, o mestre precisa orar, orar e orar. Ele deve fazer os seus apontamentos pessoais, ele deve organizar o seu material de estudo, ele deve esboçar, ele deve conferir as referências bíblicas, verificar cuidadosamente. Ele deve saber utilizar as referências bíblicas, saber o que é uma referência real e uma referência verbal, referência verbal e referência real. Portanto, que Deus o abençoe e que a palavra de Deus fale melhor em sua vida e em seu coração. Nosso vídeo não queremos que seja muito longo. Portanto, que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.